Seguinte, turma, a gente vai falar hoje sobre as cruzadas, tá? E vamos falar também sobre o renascimento urbano e comercial, tá? Então, a gente chama, o período da Idade Média, ele é dividido entre a Alta Idade Média, que é o começo até o auge do feudalismo, e a Baixa Idade Média, quando o feudalismo começa a entrar em declínio, tá? Esse momento agora que a gente vai estudar, a partir do século XI até o século XV, é o que nós chamamos de Baixa Idade Média, tá? E ela é chamada de Baixa Idade Média porque a crise do feudalismo ela vai se tornar muito forte na região. Por quê? Um crescimento populacional muito superior ao que eles imaginavam que teria. O feudalismo não dava conta desse crescimento populacional. Então, acaba que existe aí todo um problema de alimentação mesmo, sabe? De garantir alimentação para as pessoas. Então, se eu não tenho comida para todo mundo, o que eles fizeram na época? A ideia era eliminar parte da população e fazer com que a produção de alimentos pudesse ser um pouco melhor, pensando em aprimoramento da agricultura em si, tá? É, então, o que acontece? Quando a gente fala das cruzadas, a gente remete justamente a essa condição de fazer com que a população fosse eliminada. E aí, a palavra eliminada pode remeter a uma concepção de morte, né? Mas não é somente isso. Era eliminar a população de dentro do feudo, daquele núcleo, né, do feudo. Então, manda a galera para outro lugar. E esse outro lugar, eles arrumam uma desculpa perfeita, né? Eles arrumam um processo incrível que a gente conhece como as cruzadas, tá? Então, essa ideia de cruzadas, por isso que a gente fala que as cruzadas foram um movimento de caráter social, político, econômico e religioso. Social, para tentar diminuir essa população. Político, uma tentativa de expandir o domínio que os católicos vinham perdendo para os árabes. Econômico, para retomar as rotas comerciais que haviam sido dominadas pelos árabes, e religioso, porque é um processo de efetivamente uma luta, né, entre aí os católicos e os árabes, que acabam se transformando aí através do Maomé num contexto religioso novo, que é o islamismo, tá? Então, quando a gente fala de cruzadas, realmente, o objetivo era chegar até a cidade de Jerusalém, que estava tomada, né? Precisamos libertar o Jerusalém dessa captura feita pelos árabes e tal. E, na verdade, não. Na verdade, esse objetivo era, tipo assim, o último, realmente, né? Todos esses anteriores eram muito mais fortes nessa necessidade da transformação do que o caráter religioso, que fica muito claro, né? Assim, toda vez que a gente fala de cruzadas, o conflito entre os católicos e os árabes, né? Mas tinha muito mais coisa por trás disso, tá? Então assim, a ofensiva, a busca por domínio do islamismo, ela acaba sendo minimizada, acaba sofrendo uma baixa por conta da, da, do contexto de hereditariedade, né? Então vamos retomar aí esse conceito. Maomé não deixou herdeiros, aí eles tiveram um conflito ali local. Quem vai ficar no lugar do Maomé? Fica parentes próximos, né? Pessoas que têm ligação familiar ou não. Fica qualquer um que tiver conhecimento dos preceitos, né, distribuídos ali. Então, este impasse no mundo islâmico
acabou diminuindo o poder de dominação por parte do islamismo. Por quê? Porque acabaram surgindo os califados independentes. Os califados ali, então vamos aqui fazer um princípio de poder local. E aí lá no mundo árabe, vários califados desse foram surgindo, independentes e inimigos. E quando a gente está separado, os nossos ideais estão separados também. Então eles não tinham essa condição de junção que era o objetivo do Maomé, tá? E aí então existe aí uma diminuição nesse processo todo da Guerra Santa que o Maomé tinha pedido, tá? Bom, acontece que, embora tenha dado uma interrupção aí nessa expansão islâmica, né? Já havia tido uma expansão significativa, que vai especialmente tomar conta das rotas comerciais. Por que das rotas comerciais? Porque a galera da Europa foi pro feudalismo, e o feudalismo partia do princípio de você ficar lá no seu feudo, quietinho, plantando lá sua comida, comendo o que você plantava, então não tinha necessidade de transpor, sabe, de rodar, de fazer uma volta ali, né, onde quer que fosse. E aí quem é que se apodera de tudo isso? São os árabes. Então, quando o feudalismo entra em declínio e quando há necessidade de pô, e agora? O que a gente vai fazer? Ah, vamos voltar a fazer comércio lá na Ásia. A hora que eles se dão conta, vários lugares que antes eram de domínio deles estão dominados pelos árabes. E aí eles pensam, bom, e agora? O que a gente faz? Pra gente poder chegar lá e ter comida e mandar essa galera aí dar ter alguma ocupação, a gente vai ter que retomar todas essas rotas comerciais. E aí daí nasce a ideia do movimento cruzadista. A ideia da cruzada justamente vem daí, dessa tentativa de retomar e tudo mais. Como objetivo principal, eles dão aquela apelada, né? Olha, precisamos converter aqueles que foram dominados pelo islamismo, eles são todos hereges, pecadores, precisamos conquistar a Terra Santa, né, que ali no caso, naquela época era a Palestina, e a Cidade Santa, que é Jerusalém, porque a gente precisa salvar essas pessoas, olha como eles estão, né, e aí todo o contexto religioso de você querer impor, né, a sua ideia religiosa. E aí, então, aparece o movimento cruzadista, tá? Uma coisa importante nesse momento das cruzadas é a Guerra da Reconquista, tá? O que foi essa Guerra da Reconquista? A expulsão dos árabes da região onde hoje é Espanha e Portugal. Então a gente chama de Península, oh meu Deus, Ibérica, tá? Ali da Península Ibérica. Então, os árabes chegaram até ali, até aquele ponto, e aí para conseguir expulsar os árabes daquela região ali, né, de onde hoje é a Espanha e a Itália, e Portugal, desculpa, houve um conflito. Para que esse processo fosse possível de ser feito, inclusive houve o casamento dos reis católicos. O Fernando, que era de Aragão, e Isabel, que era de Castela, se casaram para juntar os quatro reinos que tinham ali, Leão, Navarra, Aragão e Castela, e conseguir esse processo de expulsão, tá? E Portugal, onde que entra nisso? Portugal era um condado, chamado Condado Portucalense, e aí esse condado auxilia no processo de expulsão dos mouros, na verdade, né? Eles chamavam de mouros, não de árabes. Dando início aí a formação de Portugal como país. Por isso que Portugal e Espanha, gente, inclusive, isso é importante. Por isso que Portugal e Espanha, inclusive, são os pioneiríssimos do processo de expansão marítima, porque eles foram os primeiros 2 países a nascerem nesse momento,
tá? Que eu tô falando aí de século 12 já, né? Aí já é século 12. Então, assim, é muito cedo para a história, tá? E aí, no século XVI, no final do século XV, né, efetivamente começa o processo de expansão marítima, tá? Então, isso é importante, tá? Bom, quantas cruzadas tiveram? A história fala entre 11 a 13 cruzadas, tá? Oficiais, certo? Entre 11 a 13. De importância, eles falam de 8 cruzadas. Que deu certo, que o objetivo maior era chegar aqui e fazer a conquista desse território aqui, ó, apenas uma, tá? Apenas uma cruzada. Então, olha só. Todas essas rotas aqui eram rotas anterior à construção do feudalismo, eram rotas comerciais. Eram rotas voltadas para o comércio. Para sair aqui da Europa, olha só, sair aqui da Europa e chegar aqui na Ásia. Eles não sabiam que dava para dar a volta na África e fazer aquele rolê todo para chegar na Ásia. Isso eles só vão descobrir no século XV, com Portugal e Espanha. Então, naquela época, o mundo deles era isso aqui. Para eles poderem chegar na Ásia, só por aqui, só por essas rotas do Mar Mediterrâneo, e depois eles iam por terra. Quando eles saíram, então imagina, a gente dorme, né? Entra num sono profundo, tipo a Bela Adormecida, 100 anos de sono. Quando você acorda, você quer fazer o comércio. Ah, não dá, por quê? Porque os árabes dominaram todas essas rotas porque a gente estava dormindo esse tempo todo. Que, no caso, o dormir desse tempo todo é o feudalismo. Então, eles tinham que tomar de novo esse território de alguma forma. Eles precisavam desse território e dessas rotas, tá? Por isso que a gente tem o movimento cruzadista, certo? A primeira cruzada chega por uma convocação do Papa Urbano II, no ano de 1095, e ela chega até Jerusalém, certo? Apenas essa cruzada. Todas as outras, do ponto de vista religioso, foram um fracasso, tá? As cruzadas deram certo, deram errado. Então, as cruzadas deram super certo. Por quê? Quais eram os objetivos que eles tinham reais? Retomar as rotas comerciais. E isso eles conseguiram. Então, a gente fala que do ponto de vista religioso, né, que a gente imagina o movimento cruzadista, não deu certo. Mas do ponto de vista da retomada das rotas comerciais, eles conseguiram retomar todas as rotas inclusive eles conseguem fazer o que a gente chama de renascimento urbano e comercial. Eles não só conseguem retomar todas as rotas comerciais, como eles vão de novo criar uma relação muito forte de comércio entre Europa e a Ásia, o que a gente chama de renascimento comercial, e vão renascer as cidades que haviam sido abandonadas quando os bárbaros invadem a região do Império Romano, que é chamado de renascimento urbano. Então, a reabertura do Mediterrâneo para os europeus é de fundamental importância para manter a Europa forte e rica e criar uma classe social tão fundamental na história que se não tivesse sido possível o movimento cruzadista retomar nas rotas comerciais, talvez a burguesia nunca tivesse se desenvolvido na Europa, e aí a gente não teria e aí, assim, né, é um grande si, né, assim, não dá para trabalhar com um si na história, mas provavelmente se a burguesia não tivesse se fortalecido, nascido, né, que ela nasce graças a esse renascimento comercial e urbano, se ela não tivesse nascido, acumulado dinheiro, acumulado capital, ela não teria patrocinado as expedições marítimas, ela não teria patrocinado a Revolução Industrial, provavelmente nós não teríamos na história a Revolução Francesa e nada do que vem depois. Quem teria feito isso? Não faço ideia. Se os árabes tivessem conseguido fazer o domínio todo, talvez isso nunca tivesse acontecido, porque o ideal do mundo árabe
embora muito cultural, eles mantiveram comércio porque eles continuavam, né, usando moedas e tal, né, no mundo árabe. Mas assim, eu não sei dizer para vocês o quanto isso teria se transformado em expedições marítimas, em revoluções industriais, o que a burguesia europeia efetivamente faz por nós, né, na história, não que tenha sido maravilhoso, né? Enfim. Bom, e aí vem o renascimento urbano e comercial, então, né, que a gente está falando, então vamos aí, né? É, esse aumento demográfico, ele surge de uma forma tão forte que é necessário, de alguma forma, tirar a galera do feudo. E aí eles começam a voltar para as cidades, essas cidades que estavam adormecidas. Elas estavam. Elas foram deixadas de lado, né? Por conta do feudalismo. Então, os séculos XI e, e 12, eles são importantes porque essa retomada de comércio por parte aí do movimento cruzadista vai fazer com que haja novamente a importância das cidades, a importância da, é, da troca de coisas, né, que a gente conhece como comércio, tá? Rotas importantes são revividas, né? São renascidas, que é o caso da rota de Champagne, que interligava ali regiões da Itália. Por isso que a Itália, turma, vai ser o principal país do processo do renascimento comercial e urbano. Por isso que a Itália é o principal país do renascimento científico. Então, por isso que a gente fala de Leonardo da Vinci, a gente fala de Rafael, a gente fala de Michelangelo, a gente fala do Donatello. Por isso que a gente fala esses aí. Os quatro grandes artistas do Renascimento que são italianos, né, que têm assim uma ligação muito forte com a Itália, porque a Itália, a burguesia italiana que está fortalecida porque as rotas comerciais elas são rotas que passam ali pela Itália, aqui ó, rotas que passam aqui pela Itália, olha só, vai fortalecer justamente a burguesia dessa região. E essa burguesia dessa região que vai querer uma arte ligada aos seus conceitos, não mais ao conceito religioso, mas agora um conceito de si mesmo. E aí por isso que a Itália também tem importante destaque no Renascimento científico, mas isso aí a gente vai falar mais pra frente, tá? Bom, então, essa construção comercial, ela vem de onde? Ah, vamos, beleza, então conseguimos retomar as rotas e agora a gente vai fazer o quê? Ah, vamos lá para a Ásia. Então vamos todos para a Ásia. Chegamos na Ásia. E agora? Ah, agora vamos pegar os produtos e vamos voltar para a Europa. Voltamos para a Europa. Tá. Fazemos o que com tudo isso agora? Vamos trocar, né? E naquela época, essa troca começa a ser feita com o uso novamente de moeda, tá? Por quê? Os árabes continuaram usando as moedas, então os europeus quando voltam, quando entram nesse conflito entre eles, né, retomam essa prática do uso de moeda. Então, o renascimento comercial ele nasce daí. E o renascimento urbano? Ah, eu preciso pegar esse produto e fazer alguma coisa com ele. Ah, então vamos montar as feiras medievais. As feiras que a gente vê hoje na normal aqui, né, a feira de domingo da Benjamin Pereira, era igualzinho acontecia nessa época. As feiras medievais eram exatamente desse modelo. As pessoas iam, buscavam produtos, ficavam ali nas suas barracas e faziam a venda desses produtos. E aí nasce uma figura super importante, que são os comerciantes. A partir desses comerciantes, eles começam a fazer acúmulo de capital. Começa a nascer o capitalismo. Graças a esse nascimento do capitalismo, nasce essa classe que a gente conhece como a burguesia, tá? Então,
tenham isso em mente, tá? Isso é muito importante para a história como um todo. Começam a surgir nas cidades que estão nascendo as oficinas. O produto artesanal volta, esse produto manual, essa produção manual começa a ser novamente um ponto de partida de trabalho, sabe? Você não trabalha mais como servo no feudo, agora você tem uma vasta população que precisa de trabalho. Então surgem novamente as atividades manuais, tá? E essas oficinas, elas tinham pessoas ali que estavam envolvidas na produção, né? Então tinham o artesão, que era o mestre, né, para fazer, que ensinava. Eles eram os donos da. Olha o capitalismo nascendo aí. Os artesãos, que eles chamavam de mestres, eles eram os donos dos meios de produção. Eles ensinavam os aprendizes a fazer também os seus produtos. O aprendiz, aí tinha um aprendiz, né, que ficava ali para saber como fazia tudo e aprendia, né, a construção daquele produto feito a partir do mestre. Ah, Aí eles tinham lá também o jornaleiro, tá? É, esses jornaleiros, eles eram, na verdade, assim, não é que escrevia jornal, não. Eles eram pessoas que trabalhavam lá quando era necessário. Jornaleiro de jornada. Ele fazia uma jornada de trabalho se fosse necessário. Se houvesse acúmulo de produção, tá? E tinham os oficiais. Os oficiais, eles eram uma espécie de, tipo, mais importante que o aprendiz, sabe? Então tinha lá o mestre, né, que detinha o meio de produção, aí vinha o oficial, que era oficialmente trabalhava para o mestre, o aprendiz, que estava ali por um tempo determinado e depois ele ia embora, porque ele estava ali só para aprender, e o jornaleiro ia de vez em quando, que ele trabalhava por jornada, tá? É daí, turma, que o capitalismo começa a se desenvolver, tá? Esse é o embrião do modelo capitalista de produção. Essas oficinas, e aí assim, naquela época a Igreja Católica ainda tinha um poder muito forte, né? Então algumas coisas começaram a ser controladas num modelo um pouco mais, uma visão um pouco mais religiosa da coisa, né? Então, por exemplo, eles criaram as corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Aqui, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Tipo, as feiras medievais, elas rolavam dessa forma. Então, eles iam lá e tecidos era uma coisa que eles vendiam bastante. Ah, é, especiarias era outra coisa que se vendia muito naquela época, que era uma coisa que a Europa não tinha. Frutas tropicais, que a Europa não podia ter por conta do clima, e na Ásia eles tinham, porque a Ásia tem regiões tropicais. Então, assim, era realmente um lugar cheio de novidades, sabe? E a galera, especialmente a nobreza, né? Essa galera mais assim, se interessava bastante por isso. E bom, enfim, né? Todos, né? Não só a nobreza, né? Todos, né? Porque era realmente uma coisa muito nova, tá? Então tá, deixa eu ir embora aqui. Vamos lá. Não. As cidades medievais, elas começam a nascer da derrubada de muros. Isso é importante também vocês terem em mente. As grandes cidades começam a nascer e aí elas começam a ter uma ligação muito forte. Então a gente deixa de ter lá elas muradas, né? O feudo existe, ainda está lá no lugar dele, mas as cidades medievais começam a ter uma importância muito maior, né? Você sai de um lugar murado, que é o feudo, e você entra num lugar completamente livre, liberto dessa restrição de movimento, liberdade de ir e vir, né? Coisas que as cidades medievais vão começar a ter muito, muito forte, tá? E aí é só sucesso, né? Obviamente, só sucesso que a galera gosta mesmo é de dar uns passeios, né? Bom, e assim, era um lugar bastante
bastante complicado, né? Imagina você colocar todo mundo que estava no feudo, assim, boa parte voltar para a cidade, né? Todos os costumes que eram do feudo vieram com esse povo, né? Aí, bom, aí eles faziam xixi, cocô em qualquer lugar, e não tinha sistema de descarga, aí eles colocavam nos baldes e jogavam na rua, aí tava passando gente, não tava passando gente. Era assim, um lugar bem sujo, o que vai gerar, inclusive, as crises do século XIV que a gente vai ver já já, tá? Os próximos módulos falam justamente sobre isso. Então, para você entender por que a peste bubônica, por exemplo, vai dizimar uma porrada de gente na Europa, você tem que entender o funcionamento da cidade medieval, que é isso aqui que vocês estão vendo, tá? Então, tenham essa visão aí, certo? Bom, então, tá, eu tô falando isso aqui agora. Então, aqui, né, o aprendiz jornaleiro e tal. E o que é como que eles vão começar a se organizar? Através das corporações de ofício. O que eram essas corporações de ofício? Instituições econômicas daquela época. Naquela época, quando o feudalismo deixa de existir, entra em crise e ressurge o comércio e as cidades, né, o renascimento urbano, as corporações de ofício vão ser muito importantes, porque elas vão tentar equalizar essa condição da atividade artesanal. Então, as corporações de ofício faziam defesa do mercado e preço com qualidade. O que isso significa? Eu tenho a minha oficina e eu faço uma caneta. A minha caneta custa R$ 1. A oficina do lado não pode fazer uma caneta igual a minha e vender nem a 25 centavos, nem a R$ 3. Ela tem que ter um preço. A gente tem que ter um preço equilibrado, um preço justo. Então, essa era a função das corporações de ofício, sabe? Então não era assim, não era só uma condição de produção, elas tinham um papel religioso, porque a Igreja Católica não permitia abusos de juros, abusos comerciais. A Igreja Católica nisso ela pegava bastante no pé. Então as corporações de ofício estavam ligadas a isso, estavam ligadas a essa condição de ter tipo um ideal, sabe assim, tipo isso, né? Inclusive, cada corporação tinha um santo como seu padroeiro. Os santos, eles estavam ligados às corporações de ofício, tá? Para vocês verem como realmente estava muito... a Igreja Católica ainda tinha muita força, consegue fazer um processo de retomada, né, ali nas cidades, conseguindo trazer para a Europa a força novamente da Igreja Católica, tá? Mesmo com a tentativa dos árabes aí de domínio e tudo mais.